Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje nós estamos aqui para aprender um pouco sobre protozoários, esse grupo de organismos que faz parte do reino protoctista. Para quem não acompanhou a minha aula que eu já postei, eu já gravei sobre as algas, tá bom? Nós começamos a estudar sobre os principais grupos de algas que fazem parte do reino protoctista. Então, na verdade, essa aula é uma continuação deste reino. Nós vamos estudar quem são os protozoários, quais são as suas principais características, quais são os principais grupos de protozoários. Então, vamos começar aqui a pensar o seguinte, gente. Todo mundo sabe que o nosso planeta ele é rico em vida. Onde quer que você for, onde tem água, a vida está ali presente. A vida ela é evidente por meio dos micro-organismos, por meio dos animais que estão ali naquele local, ou até mesmo das plantas. Então, essa vida ela só pode ser proporcionada por conta da água, porque a água ela é realmente o elemento da vida. E quando você pega, por exemplo, uma amostra de água de uma lagoa como essa, ou de qualquer local que seja úmido, você vai perceber que ali você pode encontrar muitos indivíduos, muitos organismos vivos. E alguns desses organismos que a gente pode citar também são os protozoários, que podem viver tanto em água doce quanto em água salgada. A primeira característica que a gente pode mencionar a respeito dos protozoários é que todos eles são organismos unicelulares. São os mais variados formatos possíveis, pessoal. O próprio indivíduo já é a célula. Nós temos exemplo do Ceratium, do Chlamydomonas, protozoários de vida livre, protozoários que são parasitas. Nós temos exemplo de protozoários que são mutualistas, ou seja, vivem no corpo de outros seres vivos, como é o caso desse indivíduo bem aqui. Também existem protozoários que são sésseis. O que é isso? São indivíduos que ficam presos em um substrato, como se eles fossem uma planta, ou até mesmo um fungo. Outra característica importante, gente, dos protozoários, todos eles são heterótrofos, que eles precisam absorver o alimento já pronto. Se eles são heterótrofos, nós podemos citar que eles são saprófagos, quer dizer que eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição, gente. Eles são também predadores, eles se alimentam de outros indivíduos vivos. É o exemplo aqui, ó, que eu coloquei na imagem para vocês, uma ameba se alimentando de vários outros protozoários, né? Que nesse caso aqui uma ameba está se alimentando de paramécios. Uma outra situação de heterotrofia é que os indivíduos protozoários são mutualistas, que esses indivíduos eles podem viver no corpo de outros seres vivos, auxiliando eles de alguma maneira. É o exemplo aqui do triconífera. Esse triconífera é um tipo de protozoário que fica no intestino de cupins, por exemplo, de baratas, justamente porque são eles que vão ser responsáveis pela digestão da celulose, tá bom? Animais não podem digerir celulose. Quem digere a celulose são bactérias que fazem ali o processo de fermentação. Protozoários também, eles atuam no organismo desses animais para que eles possam promover o processo ali de degradação da celulose. Nós temos também outro exemplo de heterotrofia, o parasitismo, ou seja, muitos protozoários provocam doenças. E nós vamos ver que muitas doenças importantes, tá? Doenças que afetam a humanidade, são causadas por protozoários. Porque, logicamente, eles utilizam o seu hospedeiro como uma fonte de alimento e, ao mesmo tempo, fonte de moradia. Outra característica importante dos protozoários é que você só vai encontrar protozoário, logicamente, em ambiente aquático ou úmido. Por quê? Porque eles são organismos unicelulares, então eles precisam do ambiente úmido para sobreviver. Porque se eles não viverem no ambiente úmido, certamente eles morreriam de desidratação, né? Porque são células. Os protozoários, gente, eles possuem uma organização bastante complexa. Se você for olhar a célula de um protozoário, você vai perceber que elas têm muitas estruturas importantes para o funcionamento da célula. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre a estrutura, por exemplo, de um paramécio, que é um exemplo de um organismo protozoário unicelular, um organismo ciliado, o seu corpo é repleto de cílios. Além de ter essa estrutura locomotora, ele vai, como a maioria dos paramécios vivem em ambiente de água doce, eles vão estar ali, gente, olha só, eles possuem o que a gente chama de vacúolo contrátil.
Por que tem esse nome? O tempo todo ele fica aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Ele fica tirando o excesso de água do interior da célula. Esses protozoários, no caso dos paramécios, como eles vivem em água doce, a água tende a entrar para dentro da célula por meio do mecanismo de osmose, porque o citoplasma desses indivíduos é mais concentrado do que o ambiente externo. Então, ele é hipertônico. Então, como ele é hipertônico, ele absorve água com maior facilidade. Como essa célula não possui, gente, parede celular, se entrar água, se não existisse esse vacúolo, ao entrar água excessivamente para o interior da célula, ela poderia explodir, tá? Por causa do mecanismo da osmose. Então, o vacúolo contrátil elimina o excesso de água da célula. Nós temos, por exemplo, estruturas que têm especialização para o processo de fagocitose, tá? Que é chamado de citóstoma. O termo cito quer dizer célula. Toma, esse finalzinho, toma quer dizer boca, boca da célula. É como se fosse uma boca, realmente. É uma região especializada para fagocitose de partículas, como no caso dos paramécios, eles se alimentam de matéria orgânica. Então, eles têm, o tempo todo ali estão absorvendo matéria orgânica por meio do citóstoma, tá? Onde acontece a fagocitose, formando vacúolo alimentar. Esse vacúolo alimentar no interior do paramécio vai se fundir com lisossomos. Lembrando que os lisossomos, lá no primeiro ano, vocês estudaram que os lisossomos, eles têm a capacidade de digerir, né, a digestão intracelular, são pequenas bolsas repletas de enzimas digestivas. Elas vão se fundir com o vacúolo alimentar, vai digerir o alimento, e esse alimento, o restante que não serve para essa célula, vai ser eliminado pelo citopígio, que é como se fosse o ânus da célula. É a região onde vai acontecer a plasmocitose. É a mesma coisa que exocitose. Nós podemos citar também as estruturas de locomoção dos protozoários. Se locomover por meio de pseudópodes. O que é isso? Você imagina que eu tenho aqui, por exemplo, uma ameba. Uma ameba é um tipo de protozoário. Ela se movimenta por meio de pseudópodes. Os pseudópodes, gente, são emissões do citoplasma. Nós estamos vendo aqui, ó, é uma imagem de uma ameba. Uma ameba se movimentando numa superfície. O que são os pseudópodes? Ó, aqui é a própria célula. Os pseudópodes são emissões aqui do citoplasma da célula para uma determinada região. É dessa maneira com que muitos protozoários ameboides se movimentam. Tá? É como se fosse... O que significa pseudópode? O termo pseudo quer dizer falso. E o finalzinho podes quer dizer falsos pés. Ele serve tanto para promover a locomoção, tá aqui, ó, tanto para a locomoção quanto para a captura de alimento. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma presa e o pseudópode está sendo emitido para captura dessa presa. Uma vez capturada, essa presa vai ficar dentro da célula dessa ameba, ó, dentro de um vacúolo digestivo, onde vai se fundir com os lisossomos para promover o processo ali de digestão intracelular. Gente, uma outra estrutura de locomoção é, por exemplo, os cílios. São, como eu posso dizer, estruturas que ficam ao redor de toda a célula do protozoário, promovendo o processo de locomoção, tá? É como se fossem pequenas barbatanas. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns ciliados, tá? No vídeo. Olha aí, gente. Estou mostrando para vocês aqui o exemplo de um ciliado que é o paramécio. Isso aqui é matéria orgânica. Essas coisinhas feias que vocês estão vendo aqui são os paramécios. Os cílios não dá para você enxergar ele perfeitamente, tá? Mas, na verdade, os cílios, eles ficam na superfície aqui, ó. Nessa superfície do paramécio, tá? Então, são outro tipo de estrutura locomotora. E essa estrutura locomotora você vê, ó, lá no microscópio a gente não dá para enxergar, mas ele se movimenta por meio dessas estruturas aqui. A outra estrutura locomotora que nós podemos citar, no caso dos protozoários, é o flagelo. Esse rabinho longo aqui, que é bem maior do que o cílio. Tá? Nós temos exemplo aqui de uma célula que é o Trypanosoma cruzi, um tipo de organismo, um protozoário flagelado. Então, basicamente são essas três estruturas que facilitam o processo de locomoção dos protozoários. Mas existem protozoários que não possuem estrutura locomotora. É o exemplo dos apicoplexos. Eu vou trabalhar com vocês cada um dos grupos dos protozoários e vocês vão entender um pouco sobre as características deles.
Os protozoários são divididos em 6 grupos. Esses 6 grupos, eles fazem parte do reino protoctista, que nós começamos a trabalhar quando a gente começou a estudar sobre as algas. Bem, nós vamos começar a estudar, gente, a respeito do filo Rhizopoda, ou Sarcodina. Eles são indivíduos que se movimentam por meio de pseudópodes, viu, gente? Então, se eles se movimentam por meio de pseudópodes, nós vamos citar, por exemplo, as amebas, tá? Como mostrei na imagem anterior. O tipo de pseudópode que ela vai formar é chamado de lobópode. Por que lobópode? É um tipo de pseudópode que é mais largo. Nós vamos ver mais adiante outros tipos de protozoários que produzem também pseudópodes, só que os pseudópodes desses outros é mais fininho, que são chamados de axópode, que serve para locomoção e também para a captura de alimento. Nós temos exemplo das amebas. O outro tipo de protozoário que nós podemos citar são os protozoários do filo Actinópoda. Todo protozoário do filo Actinópoda vai se locomover e capturar alimento por meio de pseudópodes filamentosos. Quer dizer o quê? Que eles vão produzir pseudópodes fininhos. Esses pseudópodes são chamados de axópodes, tá? Que na maioria das vezes você vai perceber que esses axópodes são sustentados por um eixo central. Vou mostrar para vocês aqui o exemplo de 2 tipos de actinópoda. Existem os radiolários, tá? E existem os heliozoários. Qual é a diferença entre actinópoda que são radiolários? Os radiolários, eles possuem esqueleto. Esse esqueleto aqui, gente, vai ser um esqueleto formado por sílica. É importante frisar isso com vocês. Além de ser formado por sílica, esse esqueleto aí, que você percebe aqui, ó, nos radiolários, ele também pode ser formado, dependendo da espécie, pode ser formado por quitina. A quitina, gente, é a mesma estrutura que faz parte, por exemplo, do esqueleto externo dos insetos. Esse microesqueleto é chamado de microesqueleto de espículas. Pode ser formado por sulfato de estrôncio ou quitina, tá? Também pode ser formado por sílica, como eu já falei para vocês. Alguns dos radiolários podem ter no interior deles o que a gente chama de zooxantela. O que é a zooxantela? Lembra que eu falei para vocês lá no assunto de algas que, por exemplo, as crisófitas, as diatomáceas, elas podem viver no corpo de outros seres vivos, como animais, ou até mesmo protozoários, para promover uma relação de simbiose. Então, elas podem formar o que a gente chama de zooxantelas, que ficam no interior dela. Os heliozoários, eles são protozoários que é diferente dos radiolários por não possuir um esqueleto, que nem no caso do radiolário. Tá? Na verdade, ele possui no interior aqui uma conchazinha perfurada, de onde saem os pseudópodes, né? Que é do tipo axópode. São filamentos finos também. Observa que tanto um quanto o outro possui também o que a gente chama de axópode. Esses pseudópodes finos que servem para locomoção e também para a captura de alimento. São esféricos, podem viver em água doce, no caso dos heliozoários, e até mesmo em vegetação submersa. Tá aí, gente, isso aqui é um caso de um heliozoário. Ó. Você vê a concha principal aqui, ó, ela é perfurada e dessas perfurações saem os pseudópodes aqui, ó, que são chamados de axópodes. São pseudópodes finos, então eles se movimentam. O nosso próximo filo é o filo Foraminífera. Então, são outros tipos de protozoário que são ameboides. Só que os pseudópodes que eles formam é chamado de reticulópodo. O que é o reticulópodo? São filamentos finos, né, de pseudópodes, só que diferente dos axópodes, esses pseudópodes aqui, eles possuem como se fosse uma ramificação. Percebe que parecem umas raízes de planta? Pois é, essas ramificações são chamadas de reticulópodo. São pseudópodes também, formados por esses indivíduos ameboides. Além de ter esses reticulópodes, eles possuem essa carapaça, parece uma carapaça de um caramujo. É bem pequeno, é uma carapaça externa de carbonato de cálcio. Você pode encontrar carapaças de quitina ou calcário silicosos, selecionados da areia. Uma informação importante que nós podemos citar, os foraminíferos podem ser pelágicos ou bentônicos. O que quer dizer a palavra pelágico? Quer dizer que esses indivíduos podem ficar flutuando na água, são livre natantes. Mas você pode encontrar aqueles que vivem no fundo
da água, no fundo, no caso do ambiente aquático. Quer dizer o quê? Que ele fica na areia, na lama, tá? Se alimentando de partículas orgânicas. Esses indivíduos, gente, eles são importantes para a formação de um tipo de rocha sedimentar chamado de vasa. Então, quando eles morrem, essa conchinha ela fica depositada no fundo do solo, tá? E onde você encontrar essa rocha sedimentar chamada de vasa, ali vai ser indício de que naquele local você vai encontrar petróleo. Se você encontrar muitas conchas de foraminíferos depositadas no fundo, formando o que a gente chama de vasa, ali você tem um forte indício de petróleo. Nós temos aqui a imagem aqui de um tipo de foraminífero. Você vê aqui a concha principal e você percebe que os pseudópodes aqui são ramificados. Então, isso aqui é uma característica de um foraminífero, que faz com que você não confunda, por exemplo, com os protozoários heliozoários, né? E os radiolares, que fazem parte lá do filo Actinoptera, que forma os axópodes. Olha aqui, gente, nós temos o exemplo da vasa, ó. Você percebe várias conchinhas depositadas nesse solo, formando essa rocha sedimentar. Rocha formada por sedimentos, né? Que podem ser fragmentos de outras rochas ou até mesmo depósito de material orgânico, tá bom? O filo apicomplexa é o filo dos protozoários que formam esporos, por isso que eles também são chamados de esporozoários. O que são os esporos, gente? Os esporos são estruturas assexuadas, né, que fazem com que o protozoário consiga se reproduzir em um ambiente que não é muito propício, tá? Se o ambiente não fica muito propício, esse protozoário ele vai produzir umas sementes, entre aspas, né? Que são, na verdade, os esporos assexuais, que ao entrar em contato com o ambiente propício para a sua sobrevivência, ele vai meio que germinar e vai gerar um protozoário propriamente dito. Todo protozoário apicomplexo, por que tem esse nome, apicomplexo? Porque ele possui uma estrutura chamada de complexo apical. Por exemplo, você tem aqui uma célula de um protozoário apicomplexo. Percebe-se que numa região dessa célula tem uma partezinha mais afilada. Essa região mais afiladinha, mais fininha, é chamada de complexo apical, para proporcionar a este protozoário uma maior infecção, ou seja, proporcionar com que ele consiga penetrar, né, no interior de outras células em que ele vai ser parasita. Ele não possui os protozoários apicomplexos, não produzem pseudópodes, não se locomove por meio de cílios e nem por meio de flagelo. Ele não possui estrutura locomotora, tá? São, na verdade, protozoários que muitas vezes eles vão para onde o vento leva, vão para onde a água leva. São indivíduos que são oportunistas, tá? Tanto é, muitos desses indivíduos são endoparasitas. O termo endoparasita quer dizer que são parasitas internos. Exemplo, protozoário do gênero Plasmodium, protozoário dessa espécie aqui, ó, Pneumocystis carinii. Ele ataca principalmente pacientes que estão debilitados por conta da AIDS, ou seja, uma infecção que acaba sendo resultante de um protozoário oportunista, como no caso do Pneumocystis carinii. O outro tipo de protozoário é o Toxoplasma golgi. Esse protozoário aqui, ele, por exemplo, o ressecamento dessas fezes fazem com que esses protozoários que estão ali possam produzir, por exemplo, esporos. E quando essas fezes secam, que deixa a poeira, essa poeira pode ser respirada por seres humanos, tá? Ou por outros animais. E ao ser respirada, essa poeira, o indivíduo pode absorver por meio da respiração os esporos que foram deixados por esses protozoários. Aí o indivíduo acaba adquirindo essa doença. Nós não vamos detalhar sobre as doenças desses protozoários agora. Agora nós estamos vendo as características gerais e qual é a classificação, né? Quais são os principais grupos de protozoários. As doenças nós vamos trabalhar numa outra oportunidade, tá bom? O outro tipo de filo é o filo Zoomartigóphora. Gente, o termo zoo, olha só, o termo protozoário quer dizer primeiros animais. Proto quer dizer primitivo e zoários, animais. Então, nós temos exemplo, porque, na verdade, eles eram classificados como animais primitivos, mas
com o estudo das características desses indivíduos, percebeu-se que eles não podem ser englobados dentro do reino animal. Então, eles têm um reino à parte, que é o reino protista, onde eles estão agrupados no grupo dos indivíduos dos protozoários. O filo Zoomartigóphora é formado pelos protozoários que se locomovem por meio de flagelos. O termo martigófora quer dizer chicote, né? É um chicote, realmente os flagelos eles chicoteiam para promover a movimentação desse protozoário, tá? Na maioria das vezes nós vamos perceber aqui, gente, quer dizer, nós vamos encontrar esses indivíduos tanto em água salgada quanto em água doce, tá? Vocês podem encontrar protozoários flagelados de vida livre, flagelados sésseis ou parasitas. Vida livre são aqueles que você encontra no ambiente externo, normalmente não vão estar localizados, não vão estar parasitando o corpo de outros seres vivos. Você pode encontrar flagelados sésseis, quer dizer o quê? Que eles ficam presos no substrato, promovendo o batimento desses flagelos para promover o movimento da água e assim a consequente captura de alimento, tá? Você pode encontrar muitos protozoários que são parasitas desse filo flagelado. Vou dar exemplo aqui para vocês aqui. A maioria dos que eu conheço aqui são parasitas, ó. Trichomonas vaginalis ele se locomove por meio de flagelo. Trichomonas vaginalis é um protozoário que promove uma doença sexualmente transmissível. Vocês vão estudar, nós vamos trabalhar sobre as doenças causadas pelos protozoários. Nós temos o Leishmania brasiliensis, provoca a leishmaniose, tá? Que é a leishmaniose tegumentar, porque tem dois tipos de leishmaniose, tem a tegumentar e tem a visceral. Vocês vão estudar depois. Tem a Giardia lamblia, tá? Esse indivíduo aqui está presente em água contaminada, promove infecções intestinais, tá? O Trypanosoma cruzi, que é o indivíduo, o agente etiológico do mal de Chagas. Nós vamos estudar sobre o mal de Chagas. Nós temos aqui, gente, a triconifa, que é um tipo de protozoário responsável pela a degradação de celulose no interior de alguns insetos, como baratas, cupins, tá? E esse protozoário aqui, que não é parasita, mas ele é céssio, né? Ele é um coanoflagelado. Olha só, ele possui aqui flagelos que promove batimento. Esse batimento desses flagelos promove circulação da água, fazendo com que a água acabe trazendo partículas, e essas partículas são muitas vezes capturadas pela célula do protozoário. Aqui não é apenas um único indivíduo. Isso aqui é um indivíduo colonial. Veja, cada coisinha dessa daqui, ó, é um protozoário diferente, que eles ficam interligados, formando uma colônia, tá? Outro filo, gente, é o filo Ciliófora. O nome já está dizendo. Cílio quer dizer que ele se locomove por meio dessas estruturas, né? Os cílios. Os cílios, gente, eles são estruturas menores do que os flagelos. A estrutura química que forma um cílio é a mesma estrutura química que forma o flagelo. Ou seja, uma proteína que é derivada do citoesqueleto, chamada tubulina, tá? Vocês estudaram isso no primeiro ano, quando vocês trabalharam na citologia o citoesqueleto. Então, a maioria dos ciliados são de vida livre, tá? Ou seja, não são parasitas, vivem no ambiente externo. Nós temos o exemplo aqui dos paramécios, que eu mostrei lá no vídeo, né, anterior. Ó, aqui não dá para vocês verem direito, mas dá para ver a sombra. No microscópio ele só mostra apenas a sombra. Ó. Vários cílios ao redor desse indivíduo, promovendo a movimentação, tá? Nós temos o exemplo aqui de alguns ciliados que são parasitas. É o caso do Balatidium coli. É um ciliado que vive, por exemplo, na carne do porco, tá? Aliás, no intestino, né, dos porcos. Então, eles se alimentam e acabam promovendo muitas vezes doenças para os seres humanos, tá? Nós temos aqui, ó, um exame de fezes de porco, né, onde foi evidenciado a presença desse ciliado aqui, ó. Veja os cílios aqui ao redor dessa célula. É o Balatidium coli. Nós temos um exemplo aqui também de ciliados que vivem em simbiose com árqueas, com bactérias e ruminantes. Um exemplo aqui que eu posso citar para vocês de um ciliado que pode promover a relação de mutualismo, ou seja, vive no corpo de um indivíduo ajudando ele, é o exemplo da triconinfa, tá, gente? A triconinfa,
é um ciliado, tá? E também é responsável, ela possui tanto cílios como flagelo, tá? Ela é responsável pelo processo de digestão de celulose. Com relação à reprodução, eu posso detalhar para vocês aqui a reprodução de maneira bem geral, tá? A reprodução ela pode acontecer nos protozoários de 3 maneiras. Essa primeira maneira bem aqui, você percebe que tem um protozoário, no exemplo aqui de uma euglena, tá? Ela está sofrendo divisão binária. Então, essa divisão binária, gente, acontece nos protozoários, tá? Então, na divisão binária, você tem primeiro, a divisão do núcleo, tá? A divisão do material genético, depois a divisão do citoplasma. E os indivíduos que são formados são idênticos à primeira célula, né? Que é a célula mãe. Já eu tenho um outro tipo de reprodução, que a gente chama de divisão múltipla, que é também chamada de esquizogonia. Essa de baixo aqui, ó. Você tem uma célula inicial com apenas um único núcleo, ela é uninucleada. Primeiro, essa célula sofre sucessivas divisões nucleadas, ou seja, sucessivas divisões do núcleo, e aí ela vai formar uma célula multinucleada. Depois, ela divide o citoplasma, e aí vai acontecer várias citocineses. Isso aqui é chamado de esquizogonia ou divisão múltipla. Nós vamos estudar isso aqui acontecendo em muitos protozoários que provocam doenças, tá? E o último padrão de reprodução encontrado nos protozoários aqui é a conjugação, parecida com o processo de conjugação bacteriano. Só que lá nas bactérias, a conjugação acontecia como? Uma bactéria mandava material genético para outra por meio de uma ponte citoplasmática. Não acontecia troca recíproca. Apenas uma enviava material genético para outra. Aqui não. Na reprodução por meio de conjugação, aqui nos protozoários, no caso que eu estou dando exemplo aqui para vocês, os paramécios, eles vão promover uma ponte citoplasmática. Eu tenho um paramécio aqui com uma variabilidade genética, outro paramécio aqui com outra variabilidade genética. Beleza. Os paramécios, eles possuem 2 núcleos, tá? Um macronúcleo e um micronúcleo. O macronúcleo, ele vai promover, gente, as atividades normais da célula, síntese proteica, produção de qualquer outro tipo de substância no interior da célula. Ele vai comandar as atividades vitais do paramécio. Já o micronúcleo, ele vai comandar a reprodução sexuada nos paramécios, tá? Nos ciliados. Então, quem está comandando aqui é o micronúcleo. Então, você tem aqui o micronúcleo de cada um, tá? Vai sofrer meiose. Você sabe que na meiose, uma célula forma 4 células. Veja, aqui no micronúcleo sofreu meiose, formou 4 micronúcleos. Desse outro protozoário também, desse outro paramécio, aconteceu a mesma coisa. Só que durante esse processo, 3 micronúcleos vão ser degenerados. Só vai ficar um. Aí o que vai acontecer? Durante o processo de conjugação, esses 2 paramécios vão unir os seus citoplasmas e eles vão trocar micronúcleos. Veja só, essa troca de micronúcleos faz com que os núcleos posteriormente venham se fundir. Ó. Esse micronúcleo se funde com esse, formando uma nova combinação genética. Aí vai acontecer a recombinação gênica. E, lógico, se ele teve recombinação gênica, o indivíduo ele tem uma nova característica genética e ele também vai poder se reproduzir de maneira sexuada com outros paramécios. Tá? Então, na conjugação, você tem a união do citoplasma. Bem, gente, era isso que eu queria trabalhar com vocês. Queria explicar para vocês sobre as características gerais dos protozoários, inclusive a reprodução, o padrão geral de reprodução dos protozoários. Espero vocês na próxima aula sobre as doenças causadas por protozoários. Até a próxima, pessoal. Tchau.